Olá, feliz ano novo! Ainda que algumas dificuldades estejam se prolongando no ano de 2022 e as notícias pareçam não ser tão agradáveis, eu quero te dizer que onde Deus está, Ele ouve e Ele te ajuda a fazer um ano diferente, melhor. Então eu quero te lembrar a história de Neemias. Neemias foi um homem que no seu tempo estava no exílio e ele recebe notícias nada agradáveis, notícias de que o problema de quem ficou na terra ainda acontecia, um problema que se prolongava por muitos anos. O templo já estava construído, já estava pronto, mas os muros não. Na sua vida talvez assim, né? Você esteja pronto, algumas coisas estejam prontas, mas manter a conquista esteja sendo difícil. Neemias não teve dificuldade porque ele confiava no Senhor. E foi assim. Ele, quando recebe aquela notícia de que o problema continuava e as pessoas que ficaram na terra que ele deixou estavam em grande sofrimento, Neemias vai orar. Neemias vai ter uma conversa com Deus. Ele abre o seu coração, diz que o seu povo verdadeiramente errou com Deus, mas que ele também conhecia o poder resgatador, perdoador, misericordioso de Deus. E para isso, ele pede a Deus que Deus esteja atento à sua oração, com os olhos, com os ouvidos atentos àquilo que ele está dizendo. Para isso, ele lembra a Deus dessa promessa, de que Deus havia prometido lá no livro de Deuteronômio, no capítulo 28, verso 64, de que Deus ajuntaria novamente o seu povo, aquele que teme, que guarda os mandamentos de Deus. Então, essa é uma boa dica, que 2022 esteja com o coração guardado em Deus, com as ordens, com o conselho de Deus, com a sabedoria de Deus retida no seu coração. Foi isso que Neemias fez. No verso 11 do capítulo 1 de Neemias, ele diz: Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos que desejam temer o teu nome. E faze prosperar, faze ser bem-sucedido hoje o teu servo e dá-lhe graça perante este homem. Quando nós pedimos a Deus para que ele esteja atento, é bom que nós também estejamos atentos em guardar aquilo que ele já falou. Quando nós pedimos ao Senhor que ele conheça o nosso pedido, é bom que também conheçamos o poder de Deus na nossa vida e do que ele é capaz. E o interessante é que Neemias pede que Deus se lembre daquilo que ele fez um dia ao seu povo para que seja feito novamente. A misericórdia, a graça. Ele fala de atos relevantes. Quando nós lembramos a Deus, os feitos relevantes de Deus, é bom que estejamos disponíveis. E foi isso que aconteceu. Ele então se oferece, se voluntaria para que Deus execute esses feitos através da pessoa dele, com a disposição dele. Então, será que em 2022 a gente está só esperando coisas melhores? Ou a gente está já pronto reclamando daquilo que ainda continua acontecendo e que não mudou? O problema de Neemias não era pequeno, era grande. Era o problema de uma cidade. E eu quero te dizer hoje que a proposta de Neemias era imediata. Neemias pede a Deus uma resposta pronta para o hoje. A disposição dele era hoje. Mas o que Deus concede não foi ali em dezembro, novembro, mas no ano seguinte, em abril, março. Porém, o coração de Neemias estava pronto 4 meses antes. Talvez você já esteja muitos anos esperando que venha um tempo novo na sua vida, um ano novo. E eu quero te dizer que 2022 ele já chegou. Nós sabemos disso. Então, faça como Neemias, não olhe para aquilo que permanece, mas olhe para você. Se o seu coração está como o dele, temente a Deus, se está dentro da promessa que Deus junta, que Deus une, que Deus mobiliza forças e abençoa aquele que se voluntaria no temor de Deus. Se nós estamos com o coração empenhados em fazer a obra de Deus, Neemias não estava vendo uma obra pessoal, mas a obra de Deus na sua cidade. O nome de Deus sendo conhecido na sua cidade.
pessoas desfrutando da bênção e do amor de Deus na sua cidade. Que você e eu venhamos a colocar não os nossos desejos em primeiro lugar, mas a obra de Deus. E que possamos ver aquilo que o Neemias viu. Ainda nessa oração nós podemos ver que Neemias pede graça aos olhos do rei. Ele pede que ele seja bem visto, atendido pelo rei quando fizer o pedido. Esse pedido não ficou esquecido, mas Neemias se cansa, se entristece, como eu e você, quando a gente enxerga as coisas se prolongando. Mas foi justamente nesse cansaço de Neemias, 4 meses depois, cerca de março, abril do ano seguinte, é que o rei observa que ele não está contente, ele não está feliz e faz uma pergunta de como é que poderia atendê-lo. E ali, Neemias está com o coração pronto, disposto, voluntarioso, não passando a atividade para outra pessoa, mas ele aproveita desse momento para propor ao rei que ele mesmo vá e faça a reedificação da sua cidade, dos muros da sua cidade. Neemias era um copeiro do rei, ele não era um pedreiro, não era um engenheiro, um mestre de obras, mas ele vai nessa posição, ele vai com a disposição de administrar, de coordenar essa restauração do muro, ou seja, aquilo que dá segurança à cidade. Neemias, então, no capítulo 2, no verso 5, ele se dispõe. Quando nós pedimos a Deus que nos dê atenção, clamamos e ficamos até cansados, é bom que a gente se mantenha atento também, porque Deus vai requerer de nós voluntariedade. Então, apronte seu coração em 2022 para ver coisas novas, mas mantenha a disposição, mantenha a saúde, mantenha a perspectiva, mantenha a fé no poder e na autoridade de Deus, que enviou Jesus para que nos desse esse exemplo maravilhoso, para que mediasse o nosso pedido e tornasse esse ano, como todos os dias da nossa vida, um dia de perspectiva. Então, se hoje você recebeu má notícia ou não recebeu a notícia que você gostaria, pelo contrário, o problema parece estar continuando, quero te dizer que o nosso Deus é surpreendente. Ele surpreendeu Neemias, mas Neemias estava pronto para a surpresa. E eu e você? Será que em 2022 também vamos estar disponíveis para Deus nos surpreender? Porque Ele é o mesmo. Ele é o mesmo Deus poderoso, Ele é o mesmo Deus amoroso e Ele é o mesmo Deus que cria situações. Lembre-se, a solução de Neemias estava justamente no dia da sua tristeza. Não era no dia da festa, mas foi nesse dia que veio a solução. Esteja atento para que Deus surpreenda você em 2022 com situações que você não espera. Que Deus abençoe você. Bom 2022 a cada dia com Jesus.